Bem-vindo! Hoje nós vamos meditar uma palavra que fala sobre a perseguição dos cristãos. Aqueles que oram, aqueles que acreditam em Jesus, aqueles que vivem uma vida conforme a vontade de Deus, que renunciam muitas vezes às suas paixões, aquilo que é agradável ao corpo para viver muitas vezes o sacrifício, se sacrificando para que o outro receba a graça de Deus. Essas pessoas que seguem a Jesus são perseguidas. No começo da igreja, nós podemos ver que a perseguição dos romanos era matar os cristãos. Tertuliano fala que o martírio dos cristãos é semente de novos cristãos. Então, meu irmão, naquela época se matava. Então o império procurava muitas vezes buscar aqueles que são cabeças da igreja. Buscou Pedro, o primeiro papa, e colocou ele crucificado de cabeça para baixo. Paulo, ele foi decapitado. São Policarpo, ele foi jogado ao fogo para ser queimado. Santo Inácio de Antioquia foi jogado aos leões para ser devorado. Então, meu irmão, no começo da igreja, o martírio era assim. Hoje nós não vemos tanto o martírio desta forma. Ainda tem, mas não é tanto. O que nós vamos ver como martírio hoje é colocar os cristãos como que se fossem fanáticos, como que se fosse o lixo da sociedade, que tem que varrer para o cantinho e ninguém vê. Que fique lá e precisamos abafar, precisamos colocar eles como a escória, aquilo que não presta no mundo, como que se os cristãos viessem para este mundo para atormentar, escandalizar, para fazer com que essa sociedade seja uma sociedade totalmente desvirtuada daquilo que é a realidade. Mas nós acreditamos num Deus Todo-Poderoso, nós acreditamos no céu, no purgatório e no inferno. Nós acreditamos, nós temos certeza que isto existe. Nós temos absoluta certeza que a Bíblia é a palavra de Deus e que nós precisamos obedecer para irmos para o céu. Nós acreditamos que o Espírito Santo habita em cada um de nós, habita no irmão, e por causa disso nós precisamos amar os nossos irmãos. Por causa de Jesus precisamos amar os nossos irmãos, mesmo aqueles que nos perseguem. Nós oramos e amamos essas pessoas. E quando nos calam, hoje não pode se falar muitas coisas nas redes sociais, e depende da pregação que você faz dentro da igreja, você pode ser preso. É isso que eles querem fazer. O martírio hoje é calar os cristãos. Naquela época calaram João Batista, decapitando ele, porque ele falou a verdade contra o rei Herodes. E veja bem que, calando Herodes Antipas, Jesus ele fala que este que calaram, nesta passagem que nós vamos meditar, eles irão calar também, da mesma forma, os mesmos vão querer fazer o Senhor sofrer, Jesus, e é isso que vai acontecer. Em Mateus capítulo 17, no versículo de 10 a 13, olha o que diz: em seguida, os discípulos o interrogaram: por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu-lhes: Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas, mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram. Antes fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo modo, farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam então que ele lhes falava de João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem que o Jesus aqui está nos ensinando que João Batista, ele vem com o poder de Elias. Então, em João Batista, Elias é do Antigo Testamento, e ele fala que Elias já veio, e veio no poder em João Batista, não como uma alma que se encarna em um corpo. Isso nós vemos em Lucas capítulo
16, no versículo... nós vemos em Lucas capítulo 1, no versículo 17, olha o que nos diz: e irá adiante de Deus com o espírito e poder de Elias. O que é? Com a mentalidade e poder de Elias, de denunciar aquilo que está errado. E é isso que João Batista faz. Ele vem com a mentalidade de Elias, com o poder de Elias, não com a alma de Elias, porque senão nós cairíamos no erro da reencarnação. Isso não existe, reencarnação. A palavra diz que nós somos uma pessoa, corpo, alma e espírito. E Hebreus fala que quando nós morrermos, nós vamos direto para o juízo particular. Então não há reencarnação, é uma mentira. Mas então ele vem com o poder de Elias. Então nós, seguindo a Jesus, sabendo que João Batista foi perseguido por falar a verdade, aí vem Jesus, o Filho de Deus, ama a todos, ensina o amor e denuncia aquilo que é o erro. Esses fariseus, esses mestres da lei, os saduceus, a cúpula religiosa, denuncia ao Império Romano, Pôncio Pilatos, que estava ali como governador de Roma, e governador de Roma, obedecendo a Roma, estava neste espaço, exercendo a função de uma autoridade, e essa autoridade faz o quê? Lava as mãos, porque vê em Jesus que ele não tem erro, ele não tem pecado, ele está vendo ali, mas influenciado pelos religiosos, e esses religiosos, vendo que Jesus estava incomodando, crucificam o Filho de Deus. Por isso que João, evangelista, fala que no capítulo 1, no versículo 19 e 23, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele vem e tira o pecado do mundo, é o Cordeiro, por isso que ele morre como Cordeiro, para lavar a cada um de nós. Então ele sofreu também. E a partir desse tempo, agora vem o tempo da igreja. Todos aqueles que seguem Jesus e que denunciam o erro e que falam a verdade que é Cristo, aquilo que ele nos ensinou, serão perseguidos. E uma das coisas que acontece primeiramente com quem se converte a Deus, pode ver, quando nós nos convertemos a Deus, aumentamos a nossa oração, nós vamos perdendo amizades. As pessoas, nossos amigos vão se afastando de nós, se afastam de nós, porque nós estamos falando daquilo que incomoda, que é Jesus. A verdade incomoda. A verdade, quando a gente fala e a pessoa está no pecado e aquilo vai contra ela, ela começa a se afastar. Não tem problema. No dia do juízo particular, essas pessoas não vão estar lá como advogados nossos. Não, nós prestaremos conta daquilo que nós fizemos aqui na terra. Cada um vai prestar conta. Então, meu irmão, mesmo sofrendo por Cristo, amem os seus inimigos, amem a quem está na sua casa, amem quem você gosta de estar, porque o cristão, quando ele começa a amar as pessoas começam a sentir a presença de Deus, porque Deus é amor. Deus te abençoe.